a mais um Matina. Gente, o negócio aqui começou tão animado, você não tem noção, nem parece que é segunda-feira. E você, como é que tá em casa? Tá pronto para me acompanhar? Animado? E o final de semana, como é que foi? Coisa boa, hein? Pois eu estarei aqui com você hoje, nessa manhã gostosíssima, que hoje tudo começou animado. Você ligou a TV e não assistiu esses Matinas esses dias, você tá imaginando quem é essa pessoa que tá aí? Eu sou Carla Sena, estou tirando férias da querida Babi Moreira. Pois é, ela está curtindo as fériasinhas do trabalho e eu estou com você aqui há umas 2 semanas e vou ficar até que ela volte. Calma por aí, ela volta já então, viu? E hoje eu tenho uma mensagem inspiradora para a sua segunda-feira, para a sua semana gostosa, para que você possa começar a semana já pensando coisas boas e podendo aproveitar a vida. A vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarque e desembarques, alguns acidentes, agradáveis surpresas, em muitos embarques e grandes tristezas em alguns desembarques. Quando nascemos, entramos nesse trem magnífico e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos que estarão para sempre nessa viagem conosco, que são os nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão e nos deixarão órfãos do seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Isso, porém, não nos impedirá que durante o percurso, pessoas que se tornarão muito especiais para nós embarquem, chegam nossos irmãos, amigos, filhos e os amores inesquecíveis. Muitas pessoas embarcarão nesse trem apenas a passeio, outras encontrarão no seu trajeto somente tristeza. E ainda, outras circularão por ele pronto a ajudar quem precisar. Vários viajantes, quando desembarcam, deixam saudades eternas. Outros tantos, quando desocupam seu assento, ninguém nem sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que se tornam tão caros para nós, acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separados deles. O que não nos impede, é claro, que possamos ir ao seu encontro. No entanto, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já haverá alguém ocupando aquele assento. Não importa, é assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém jamais retorno. Então façamos essa viagem de uma maneira melhor, de uma maneira possível, tentando nos relacionar bem com os outros passageiros, procurando em cada um deles o que tiverem de melhor, lembrando sempre que em algum momento eles poderão fraquejar e precisaremos entender, porque provavelmente também fraquejaremos. E com certeza haverá alguém que nos acudirá com seu carinho e sua atenção. E sabe o que vai acontecer? Um dia as pessoas irão desembarcar, você talvez continue nessa viagem. O que eu posso lhe garantir é que um dia todos chegarão na mesma estação. E você, como está vivendo a sua viagem? Como está sendo a sua viagem? Você está sabendo valorizar os passageiros importantes que estão ao seu lado? Está sabendo valorizar os momentos que você está passando? Pois a minha mensagem de hoje para você é essa, que você aprenda a valorizar cada momento dessa linda viagem que é a nossa vida, que você aprenda a valorizar as pessoas que estão ao seu lado e as que estão um pouco longe, que você possa estar sempre proporcionando encontros gostosos. E é com essa mensagem que eu começo a nossa semana. Um bom dia para você, uma ótima semana. Sabe que nós teremos hoje no Matina? Teremos muita coisa interessante. Hoje nós teremos alguém do IPRED falando de uma novidade que está acontecendo por lá, que vai beneficiar você, que vai beneficiar o IPRED. Quer saber que novidade é essa? Então não sai daí. Próximo bloco. Teremos também Leonardo Marques, que sempre deixa nossas manhãs muito bem informadas. Madalena Matos, hoje no quadro Atitudes, fala sobre o mercado de trabalho. Você está fora do mercado de trabalho? Está tendo alguma dificuldade para conseguir ingressar novamente? Ou você está no mercado de trabalho, mas acha que não está indo muito bem, que pode estar dando uma melhorada, que pode estar se atualizando? Então não pode perder o programa de hoje. No quadro Atitudes, Madalena vai dar toda essa dica, como entrar e como se manter no mercado de trabalho. E para você que já passou pelaquela situação complicada, teve alguém perto de você, teve uma parada cardíaca e se engasgou, ou outro tipo de problema e você não conseguiu reanimar a pessoa porque não sabia e ninguém perto sabia, primeiros socorros é uma coisa muito importante.
E hoje nós estaremos com alguém aqui do Corpo de Bombeiros que vai estar explicando tudo de como reanimar alguém, de como livrar de engasgo e coisas desse tipo. Ou seja, você não pode perder. Nosso Matina de hoje está especial e eu aguardo você no próximo bloco. É rapidinho, vou pro intervalo, volto já. Estamos de volta e agora eu estou aqui com o Tadeu, que é assessor da presidência e voluntário do IPRED. Tadeu, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, gente, o Tadeu vai falar pra gente hoje de um novo projeto, não, na verdade, de uma nova realização, de uma novidade do IPRED, na verdade? Exato, na verdade o IPRED, ele está criando uma nova situação no Ceará, está chamada empresa social. O que é isso? É a construção de empresas que vão dar sustentabilidade para o IPRED. Haja vista que o IPRED necessita de muito recurso para cumprir sua ação social. Hoje nós temos no IPRED cerca de 800 famílias. Na verdade, o IPRED hoje não é apenas um local que supre alimento para as crianças. O IPRED hoje em dia é uma entidade que forma mães para o mercado de trabalho e assim ele consegue manter a família. Então, o papel principal do IPRED hoje é alimentação para a criança e gerar emprego para a mãe e assim conseguir perpetuar o sistema familiar. É verdade, muito importante essa questão que você citou, que não só de dar o alimento para a família, né? Tá ajudando, ensinando a própria mãe a mais na frente conseguir ser a provedora desse próprio alimento. E esse novo projeto, que é a clínica, que você estava me falando agora há pouco, que é uma clínica. Conta mais para o pessoal de casa. Bom, o IPRED, então, criou a Clínica Saúde, certo? Que é uma clínica, as chamadas clínicas populares. Na verdade, é uma clínica de saúde com preço acessível à população. Que população é essa? É a população onde não tem, ou por opção dela, o plano de saúde, mas ela prefere optar por um pagamento a um preço mais acessível, a uma consulta, a uma radiografia, a uma mamografia, a um ultrassom, a um exame de laboratório, a um serviço de psicologia, de nutrição, enfim. É uma clínica de saúde, como o próprio nome o diz, tá certo? O paciente paga, remunerado o médico ou o profissional de saúde, e o resultado financeiro, o lucro da empresa é do IPRED. E aí o IPRED, então, continua a sua ação social. Ou seja, de todo jeito, é uma via que acaba ajudando a população. Porque a pessoa tem uma consulta mais barata e ainda está ajudando o IPRED a sustentar. Exatamente isso, tá certo? A pessoa que precisa de um serviço de saúde hoje, ela pode procurar a Clínica Saúde, é super bem atendida, um sistema muito bom, sabe? Bons profissionais, excelentes profissionais, tá certo? E ao mesmo tempo ela contribui para o IPRED, sem nenhum custo agregado, sem nenhum custo a mais, tá certo? Na verdade, faz parte de um plano maior do IPRED, porque o IPRED, ele constituiu a clínica, até julho ele constitui um laboratório de análise clínica, e no próximo ano, até o final do ano, depende de verba, obviamente, constitui uma terceira empresa, que seria uma cozinha industrial, para isso sustentar o IPRED e conseguir manter e ampliar suas ações. Bom, então o que dá para a gente entender é que o IPRED tem a intenção de criar empresas para estar sustentando e ainda prestar um serviço para a população, além do que ele já presta, como o IPRED em si, né? Exatamente, tá certo? A diminuição do país ainda é grande, mas tende a diminuir. O problema maior não é mais a diminuição, e sim a empregabilidade, a qualificação da mão de obra. Você vê uma senhora, mãe de 2, 3 filhos, com 20 e poucos anos de idade, e analfabeta algumas vezes, ou sem a menor qualificação, qual é o destino dessa mãe e qual é o destino dessa família? É triste. Se você consegue pegar essa mãe, formar essa mãe, educar e gerar um emprego, gerar uma condição de ganho financeiro para a família, você está fazendo muito mais do que apenas dar o leite, a farinha, o arroz. Está garantindo que ela vai conseguir. E quem são as pessoas que podem ir se consultar? Como que elas podem fazer? Bom, primeira coisa, o IPRED é ligado muito à criança, então muita gente pensa que é uma clínica de pediatria. Não, nada disso. Lá nós temos cardiologia, dermatologia, endocrinologia, clínico geral, cirurgião, ou seja, temos todas as especialidades médicas. E além disso, tem psicologia, tem nutrição, fisioterapia e exames complementares. A gente tem raio-x, mamografia, ultrassom, exame de laboratório, ecocardiograma, eletrocardiograma, enfim, é toda a gama de especialidades médicas e de saúde, enfim.
Então, não atende só a criança, atende a pessoa de qualquer idade e qualquer especialidade também, uma clínica geral. As mais diversas, certo? Qualquer, assim, é muito grande o qualquer. Hoje tem muita subespecialidade médica, né? Tem mais, mas enfim. As principais já estão sendo atendidas e a tendência é, até o final do ano, a gente ter, sabe, cada vez mais especialistas, porque é interessante que a gente está vendo é a procura do profissional médico para ir trabalhar com a gente. É super interessante, tá certo? A gente tendo recebido médico, colega nosso, querendo trabalhar lá. Inclusive, assim, um aspecto interessante os profissionais são profissionais, certo? Os médicos. Agora, existe uma pequena parcela que está lá por voluntariado. A gente tem um médico, sabe? Não, eu vim aqui, eu trabalho, mas toda a minha receita gerada aqui na clínica pertence ao IPRED. Quer dizer, isso é uma nova, sabe, é um novo papel do profissional dentro da cidade, tá certo? Esse colega, o doutor Vicente, ele dedica uma tarde do trabalho dele para o IPRED. É extremamente interessante, sabe, a atitude do doutor Vicente. E outros médicos que queiram se voluntariar também, que já sejam... A gente aceita, isso é o sonho nosso, né, tá certo? Ou seja, você de casa que está me assistindo agora, que é médico, que tem aquela especialidade, tem vontade de ajudar alguém, o IPRED está recebendo voluntários. Com certeza, né? A gente vive voluntariado, sabe, desperta nas pessoas, sabe, algo extremamente interessante que a gente não sabe nem a gente não sabe explicar o que é. O que a gente cresce ao praticar um voluntariado, tá certo? A gente só sabe que o Brasil está crescendo com isso. O Brasil está ampliando a quantidade de jovens que estão, sabe, entrando nesse voluntariado, tá certo? A semelhança que acontece com outros países. Mas isso é um dado muito bom. E o horário de funcionamento da clínica? De 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, e sábado de 7 a meio-dia. E para quem quer ir, liga para qual telefone para agendar? 3251-9100 e marca uma consulta com horário marcado, sem filas, sem nada, sabe? Olha, eu preciso, olha, você vai ter um cardiologista na segunda-feira às 15h30, você vai ter um dermatologista terça-feira às 9 da manhã, enfim. Horário marcado, sem fila, sem nada, é atendido, profissionais excelentes, certo? Enfim. E o endereço é super fácil, é na Domingos Olímpio, esquina de Avenida da Universidade. O endereço exato é Universidade 1980. Mas, enfim, é bem no cruzamento das avenidas importantes da cidade, né? Enfim, é super fácil localizar. Repete só mais uma vez, tá? O número do telefone para o pessoal 3251-9100. Domingos Olímpio, esquina da Universidade. Ou seja, a localização é boa, o serviço é de qualidade e o preço é acessível. Então, você de casa que não tem aquele plano de saúde que precisa, já sabe. Você pode ligar para o IPRED, marcar sua consulta sem fila, sem ter que estar esperando, saúde de qualidade, com rapidez e eficiência. E ainda vai estar ajudando o IPRED a se manter, o que é muito interessante. Que além de você estar cuidando de si, você também está cuidando do outro. Exatamente, sabe, Carla, é um programa extremamente interessante. Nós estamos, assim, bastante impressionados com o primeiro mês de funcionamento. Nós, sabe, um mês, assim, sabe, nós ficamos, a demanda pelo serviço é extremamente interessante e a gente está percebendo, assim, o ciclo amplia, ou seja, uma pessoa fez uma consulta, já voltou agora com o filho, com a mãe, com o amigo e está se formando o que a gente chama do boca a boca. É um retorno muito positivo, então, porque quando a pessoa volta e ainda traz alguém, é porque foi aprovado o serviço. É isso que a gente está percebendo, sabe? Já está assim, no segundo ciclo de pessoas que vai lá, da família ou da amizade, tá certo? É o que eles chamam de... A medida da satisfação do cliente, melhor que existe, pelo menos no meu entendimento, é o grau, a probabilidade de alguém indicar a empresa para outra pessoa. É um negócio chamado NPS, sabe? Que é o quanto, de 0 a 10, qual é a probabilidade de você indicar uma empresa para um amigo. Essa é uma medida extremamente interessante no mercado sabe, de empresas em geral. Até porque quando você indica alguma coisa para um amigo, no geral, é sempre uma coisa boa. Com toda certeza. Tadeu, então, obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos. O pessoal de casa, com certeza, agora ficou mais feliz em saber que tem uma clínica que oferece bons serviços e com preço acessível. Eu que lhe agradeço a presença minha aqui, tá certo? Essa é a primeira empresa social do IPRED, outras virão. Outra clínica virá também no próximo ano, tá certo? A gente vai perseguir, sabe, essa ideia de o IPRED ter sustentabilidade financeira, tá, sabe?
as doações serão sempre bem-vindas, sempre. Mas a ação social do IPRED é tamanha que a gente realmente precisa de empresas para conseguir manter e ampliar a sua ação social. Meus parabéns ao IPRED por essa iniciativa, que é uma iniciativa inteligente, que tanto é melhor para o IPRED, que ajuda, como para a população também, que vai ter bons serviços e com preço mais em conta, né? Muito obrigado. Obrigada. E você de casa, não sai daí. Daqui a pouco estou de volta com aquele bloco de jornalismo, aquela parte gostosa do Matina que lhe deixa muito bem informado. Daqui a pouquinho eu volto. De volta! E agora chegou a hora de muita informação com Leonardo Marques, direto da redação do jornalismo. Bom dia, Leonardo! Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa, que está acordando cedinho aí com a gente. São o quê? 8h34, a gente está aqui ao vivo, diretamente da redação de jornalismo da TV União em Fortaleza, aí para mais de 9 estados. Obrigado pela sua audiência, que todos tenham uma semana muito abençoada, repleta de bênçãos, de vitória. Enfim, espero que você fique com a gente aí a semana inteira, sempre a partir das 8 horas da manhã, quando entra no ar o nosso Matina, com muita informação, com muita prestação de serviço durante a sua manhã. Enfim, daqui a pouco também você vai ter uma coisa bem bacana no próximo bloco. Aqui você sabe que tem de tudo: informação, saúde, alegria, música. Claro que a gente espera que você fique ligado com a gente até as 9h30 da manhã, tá certo? A gente espera a sua companhia. Vamos dar início aos trabalhos de jornalismo dessa segunda já? Olha só, se você vai ao centro da cidade de carro, ou se você vai em algum shopping de Fortaleza aqui de carro, ou em qualquer lugar, médico, enfim, se você vai almoçar, você precisa colocar o seu carro em um estacionamento. E geralmente, né, quem vai de moto também, geralmente esse estacionamento é pago, né, varia muito, R$ 3,50, R$ 4,00. Você já percebeu que na maioria das vezes, quando você vai pagar, você não recebe nota fiscal? Pois é, você não tem que pagar e tudo é bom que você tenha lá o cupom fiscal? A gente pediu ao nosso repórter Alan Faustino que desse uma passada lá pelo centro da cidade para saber se alguns estacionamentos emitiam a nota fiscal. E olha só o que aconteceu. Rodou. Você pede nota fiscal quando paga estacionamento? Não, nunca pedi. Mas porque as empresas não dão ou porque o senhor realmente não pede? Eu realmente não peço. Geralmente eles não têm para oferecer, né? E também a gente, por causa disso, criou o hábito de não pedir. Esse motorista parece ter razão. Realmente, as pessoas esquecem dos seus direitos. Esses estabelecimentos que guardam veículos pagam ISS, Imposto sobre Serviço, e, consequentemente, devem emitir nota fiscal ao receber o valor pago pelo cliente. Nós vamos fazer o teste no centro de Fortaleza. Vamos a 2 estacionamentos, um na rua Barão do Rio Branco, o outro na rua Senador Pompeu. Vamos deixar o nosso carro, que não está identificado, para saber se quando a gente for pagar, eles vão dar a nota fiscal, como a gente vai pedir. No primeiro, na rua Barão do Rio Branco, deixamos o veículo e eles entregaram um recibo. 15 minutos depois, voltamos, pagamos e pedimos a nota fiscal. Pega a nota fiscal com você? Nota fiscal? Você não tem nota fiscal? Você não tem nenhum boletozinho daquele não? Aquele menor? Depois deixamos o carro no estacionamento da rua Senador Pompeu. Fizemos da mesma forma que no anterior e voltamos para pagar e pedimos a nota fiscal. Você tem nota fiscal? Tem, amigo? Não. Nenhum recibo, nada? Nos 2 estabelecimentos, eles não deram nota fiscal, e sim esses recibos aqui com horário de entrada e saída e também com os valores que são cobrados. A gente vai voltar agora nos 2 estabelecimentos, se identificando para saber por que é que eles não dão nota fiscal quando a gente pega este recibo aqui ao sair do estacionamento. Nos estacionamentos, os funcionários desconversaram. Eles alegaram que só os proprietários poderiam dar entrevista. Prestação de serviço, independentemente do consumidor solicitar ou não, ele é obrigado à emissão da nota fiscal, né? Independente do valor, né? Independente do consumidor, né? Solicitar ou não, ele tem que emitir essa nota fiscal. Ele não emitindo, ele está passivo de uma multa, né? De uma penalidade pela não emissão da nota fiscal.
Ele explicou ainda que o imposto cobrado dos estacionamentos em Fortaleza é feito de maneira diferente, com estimativa anual. A cada 15 de janeiro de cada ano, eles têm que entregar uma declaração, que é chamada Declaração de Dados para Estimativa. Né? Eles entregam essa declaração dizendo quantas vagas eles têm no estacionamento, dessas vagas, quantos são de mensalista e o valor que é cobrado, e quantas vagas é dos rotativos e o valor que é cobrado. Em cima dessas informações é feita uma estimativa. Essa estimativa, uma vez calculada, né, é informado para ele, e ele mês a mês vai pagar aquele valor. No final do ano, né, se ele tiver pago a mais, né, depois ele fazer o levantamento dele, né, do faturamento e tudo, se ele tiver que pagar mais, ele tem direito ou a uma restituição ou a uma compensação. O melhor mesmo é ficar atento aos seus direitos. O estabelecimento que se negar a dar nota fiscal pode estar sonegando impostos. Pois é, como você viu aí na reportagem, é bom também de antes que você estacione o seu carro, que você verifique também a estrutura do local onde você está estacionando, aí do estacionamento. Muitos estacionamentos pelo centro você vê que não tem proteção aí do seu carro contra o sol, enfim, o piso não é legal, então não é simplesmente colocar lá o espaço a céu aberto para servir de estacionamento. Isso tem que ser registrado de acordo com a prefeitura e você tem que pedir os seus direitos. Tem que pedir sim o valor da nota fiscal, afinal de contas não está pagando, não está cobrando, tem que conceder sim a nota fiscal aí para o consumidor, fique atento aos seus direitos, tá certo? E começa hoje mais uma campanha do governo federal para a vacinação contra a gripe, saiba agora mais nessa reportagem. A campanha deste ano, que vai do dia 15 até o dia 26 de abril, deve vacinar quase 40 milhões de pessoas, com as mais de 42 milhões de doses que serão disponibilizadas. Os idosos não são os únicos alvos da campanha em 2013. As gestantes, as puérperas, aquelas pessoas até 45 dias pós-parto, né? As crianças de 6 meses a 2 anos, os profissionais de saúde, e as pessoas com doenças crônicas. Eu tenho medo de pegar a gripe, né? Pegar um vírus aí, né? Mais forte, né? E depois adoecer e cair, né? Doente. Também estará pegando carona nesta campanha no Ceará a vacinação contra a hepatite B. Quem for desses grupos de risco e quiser se vacinar, terá muitas opções de local. Todas as nossas 92 unidades vão estar oferecendo, bem como em alguns locais estratégicos, né? Vamos estar oferecendo também postos volantes, mini postos, né? Locais onde tem infraestrutura para fazer uma vacina injetável. Atenção, fique ligado aí para ter mais informações, a campanha começa hoje. Aí se você estiver nesse grupo de risco que você viu na reportagem, procure um posto de saúde mais próximo para que você seja vacinado. Mudando de assunto, você gosta de aparelho celular? Tem muita gente que gosta, tem mais de um, inclusive, mais de uma linha também, né? Tem gente que prefere até aquele que tem 2 chips, porque não gosta muito de andar com 2 aparelhos, enfim. A moda agora são os smartphones, não é verdade? Esses aparelhos aí que acessam a internet, você manda e-mails através e você pode baixar uma série de coisas, de aplicativos gratuitos aí para você conversar com seus amigos, enfim. Pois é, uma novidade boa para quem ainda não comprou smartphone que deseja ter um. Os smartphones até de R$ 1.500 que são fabricados aqui no Brasil, a presidente Dilma Rousseff baixou um decreto que o valor aí para a venda para você consumidor deve ser diminuído e você já vai sentir isso nas lojas. Acompanhe. O decreto foi publicado na última terça-feira no Diário Oficial da União. A renúncia fiscal pode chegar a R$ 500 milhões ao ano. Celulares com internet em alta velocidade do tipo smartphone e valores até R$ 1.500 terão direito à desoneração. As companhias doravante, sobre os seus faturamentos, sobre as suas vendas, elas não, digamos assim, não aplicarão nem a taxa de PIS, nem tampouco a taxa de COFINS. Isso vale apenas para a indústria brasileira. Além da isenção dos tributos, o governo prevê a formação do Comitê de Aplicativos Móveis para estimular o desenvolvimento de aplicativos no Brasil, focados nas necessidades da população, o que deve impulsionar as vendas. O smartphone está em alta para todo tipo de consumidor. É um celular onde o cliente consegue ter acesso à internet, fazer pagamentos, redes sociais. A gente acredita, está apostando que em torno de 20% a 30% no aumento das vendas desse produto. Um smartphone hoje é um computador que você pode ter às mãos, resolver tudo, banco, colégio, tudo você resolve dentro dele.
Hoje, as variedades são muitas. Eles estão cada vez menores e com preços acessíveis. Mas quando o celular foi criado há 40 anos em Nova York, ele pesava mais de 1 quilo. A bateria demorava 12 horas para recarregar e só durava cerca de 20 minutos. Dá para imaginar? Atualmente, os smartphones representam 27% do total de celulares vendidos no país. A expectativa é chegar a 50% no próximo ano, ou seja, 30 milhões de aparelhos. No passado, a gente tinha quanto maior o aparelho, melhor. Isso foi reduzindo e hoje, quanto mais leve e uma tela maior e mais visível para o cliente, melhor. Mas nem tudo são flores. Para o economista, o aumento no número de consumidores pode piorar a prestação de serviços. A telefonia móvel do Brasil, hoje, com as conexões que nós temos, ela já revela que ela não tem suporte, ela não tem oferta suficiente para atender a demanda. Pois é, você viu aí, né? Você já pode ir às lojas, que inclusive esses preços já estão começando a cair aí, não é? Imediatamente esse decreto que foi assinado pela presidente Dilma Rousseff. Você que tem vontade de ter um smartphone, lembrando, esse decreto é para aqueles smartphones que valem até R$ 1.500 e que são fabricados no Brasil. Quem tem isso, né, como a LG, como a própria Samsung e outras marcas que têm smartphone fabricado no Brasil, vai ter esse preço aí mais baixo. Você já vai, inclusive, aí um bom presente para o Dia das Mães, aquelas mães que gostam do celular, para que você já pode comprar, tá certo? Você sabe que durante a semana passada a gente exibiu uma série de reportagens especial sobre o aniversário de Fortaleza, 287 anos, que foi comemorado no sábado agora, né? A gente hoje vai exibir a última. A gente já passou pela Beira-Mar, pela Praia de Iracema, pelo centro, pelo Pirambu e também pela Barra do Ceará. Dessa vez a gente vai falar sobre o ecoturismo. Você já ouviu falar? O setor aí que precisa ser melhor explorado aqui na nossa capital. O que a nossa cidade tem de oferecer nesse sentido, hein? Você já sabe? Não? Você vai acompanhar agora na matéria de Alan Faustino e Wellington Henrique. Veja só. Destinos mais procurados do país, isso não é segredo para ninguém. A capital cearense é hoje a menina dos olhos, de quem gosta de muito sol e praia. E a preferência não é para menos. A cidade tem praias belíssimas, com barracas que mais parecem resorts. E o sol dá as caras por aqui praticamente o ano inteiro. O que muita gente não sabe é que Fortaleza também tem belas áreas verdes, como essa, o Parque do Cocó, um dos maiores parques urbanos do mundo. Aqui você pode fazer esporte de aventura e também trilhas ecológicas. O problema é que geralmente o parque é visitado apenas por quem mora aqui. O parque hoje está cada vez mais estruturado para receber maiores demandas, né, para receber esse povo que vem buscar mais a selva, um pouco mais um ecossistema diferenciado. Aqui no caso o manguezal, onde o pessoal pode ter um contato maior, uma contemplação, observação de pássaros e da fauna em geral, né? Além de hoje também o parque está proporcionando atividades de esporte, né? Segundo a Embratur, o segmento do ecoturismo é o que mais cresce no mundo, entre 15% a 25% por ano, enquanto o convencional cresce apenas 7,5% anualmente. O faturamento mundial pode chegar aos 260 bilhões de dólares e o Brasil fica com cerca de 70 milhões. Este ambientalista enumera os diversos espaços da cidade com potencial para comportar o ecoturismo na capital cearense. Para ele, falta apenas estruturá-los melhor. Inicialmente tem as duas foz, né, do Rio Ceará, né, que tem um turismo extraordinário no Rio, né, Ceará, potencial que está subaproveitado, né, e a do Rio Cocó, né. Tem uma área enorme margeando o Cocó, né, o manguezal do Cocó, que é desconhecida da população. Para fazer trilha ecológica é um lugar extraordinário que sai lá na cidade de 2000 e a gente tem realmente um potencial enorme das várias lagoas, das áreas verdes da cidade, dos parques, né?
Na Barra do Ceará, o turista pode conhecer a história cearense através de um passeio de barco. Porém, por não ser divulgado, poucas pessoas procuram a atração. A luta é para que as pessoas compreendam que a Barra do Ceará tem história, tá certo? Que vir à Barra do Ceará é diferente. Não é simplesmente tomar uma cerveja. A Barra do Ceará tem história desde a chegada de Soares Moreno. Tem a história que José de Alencar contou com a Iracema, tá certo? Então, tem a chegada de Exupéry aqui, que esteve aqui também. Nós tivemos o hidroporto aqui na Barra do Ceará, Salinas, quer dizer, temos aspectos históricos. E Alberto está cansado de tantas promessas do poder público para a revitalização do polo de lazer da Barra do Ceará. A ponte nos trouxe era várias atividades. Ela queria que revitalizasse aqui o entorno e prometeu o PIA. Foi feito. O museu não foi feito. E a reforma aqui do calçadão da José Lima Verde com barracas e um posto turístico aqui com informações turísticas. Esse não foi feito nada disso. Então nós já queremos buscar agora no novo governo que está chegando aí, o senhor Roberto Cláudio, essas oportunidade de a gente trabalhar. Fortaleza tem cerca de 9 parques urbanos, um número bem abaixo de cidades como São Paulo, que chega a 100 parques, só na capital. Para este ambientalista, além do número reduzido, os espaços são ainda mal utilizados. Em Fortaleza hoje nós temos um cenário de 29% da nossa cidade com áreas verdes. E desses 29%, menos de 10%, que dá aí cerca de 2.000% de toda a área da cidade, se constitui em praças e parques. Quer dizer, um número realmente muito baixo para que as pessoas possam aproveitar. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse cenário realmente fraco, digamos assim, isso se constitui em quê? Num imenso potencial para a nossa cidade aproveitar. Então eu considero que se o poder público, se a gestão realmente priorizar, fizer incentivos, efetuar parcerias público-privadas, inclusive, para permitir um melhor manejo dos recursos nisso, investimento realmente nessa área, a nossa cidade tem um potencial muito grande. Eu tenho a mão que aperrei, eu tenho sol e areia, sou da América, South America. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Bacana, né? E por telefone, a assessoria de imprensa da Secretaria de Turismo do município informou que o projeto de revitalização da Barra do Ceará deve estar incluído no projeto de toda a orla da capital. No entanto, não existe ainda uma data definida para a sua execução. Vamos dar uma olhada nas principais manchetes dos jornais, tanto aqui da nossa cidade como de outras capitais, para que a gente também fique bem informado. Faltam exatamente 10 minutos para as 9 da manhã. Vamos começar então pelo jornal O Povo dessa segunda-feira. Boa semana para você que está ligando a sua televisão agora, você está no nosso bloco de jornalismo. Manchete de hoje, esporte, teste para a Copa das Confederações. Ceará vence Fortaleza, 2 torcedores são assassinados. O estado de hoje também, a manchete muito parecida, 2 mortos no entorno do Castelão no Clássico Rei. O Globo destaca moradias populares, governo investigará fraude no Minha Casa Minha Vida. Folha de São Paulo, Maduro vence por margem estreita. Correio Brasiliense Nicolás Maduro enfrenta o desafio de suceder Chávez. E a gente finaliza com o valor econômico aos 26 anos, Norte-Sul continua fora do trilho. Muito obrigado pela sua audiência, são 8 horas e 51 minutos, uma boa semana para todo mundo. Daqui a pouco a gente se vê ao vivo no News às 9h57 aqui mesmo, direto da redação de jornalismo, sempre informando você de hora em hora durante a sua programação. Não saia daí, porque ainda tem muita coisa no nosso matinho. O que é que a gente tem no nosso próximo bloco, hein, Carla? Bom dia para você, bom programa, boa semana. Bom dia, Leonardo. No próximo bloco nós teremos o Cabo Moreira falando sobre um assunto muito importante. Alguém perto de você já se engasgou e você não sabe o que fazer? Ou até mesmo alguém já teve uma parada cardiorrespiratória e você também não sabia como fazer? Pois no próximo bloco nós estaremos aqui falando sobre atendimento de primeiros socorros, como você pode ajudar outras pessoas. Não sai daí, espero você no próximo bloco. Agora vamos para o Saúde e Bem-Estar com Unimed. Bom dia! O Saúde e Bem-Estar dessa semana irá falar sobre insônia. Insônia é a percepção ou queixa de sono inadequado ou de baixa qualidade por causa das seguintes razões: dificuldade em cair no sono, levantar frequentemente durante a noite
com dificuldade de voltar a dormir, acordar muito cedo, sono não restaurador. Insônia não é definida pela quantidade de horas que uma pessoa dorme ou quanto tempo leva para cair no sono. Indivíduos geralmente variam em suas necessidades de sono. Insônia pode causar problemas durante o dia, como cansaço, falta de energia, dificuldade de concentração e irritabilidade. Insônia pode ser classificada como transiente, intermitente e crônica. Insônia que dura desde uma noite até algumas semanas é classificada como transiente. Caso os episódios de insônia transiente ocorram de tempos em tempos, classifica-se como intermitente. A insônia é considerada crônica se ocorrer na maioria das noites e dura mais de um mês. O Saúde e Bem-Estar volta amanhã. Até lá! Estamos de volta e agora vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre engasgamento, parada cardiorrespiratória e como fazer para socorrer essas pessoas. Eu estou aqui recebendo o Cabo Moreira. Primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante. Acontece bastante isso, né? A pessoa acaba passando por uma situação e não sabe como socorrer a vítima. Comumente acontece isso nas residências. E é comum acontecer quando pessoas estão em casa com os parentes, brincando, saindo, ou mesmo na folga, sai para uma festa e de repente acontece. Não é uma parada cardiorrespiratória, mas proveniente de algumas outras situações. Alguém que sofre um infarto, alguém que sofre um engasgo, alguém que sofre um choque elétrico, alguém que por um acaso tem alguma patologia cardíaca. Então isso pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Infelizmente, muita gente não tem a mínima noção de como fazer para ajudar. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso. Cabo Moreira, em relação a engasgamento, que é bem comum, quais são, por exemplo, tem alguém do meu lado, ele está lá tossindo, se engasgando. Eu estou do lado vendo, o que é que eu posso fazer? Muito bem, o procedimento tem que ser básico. Contudo, eu tenho que estar observando o meu tempo. O paciente, quando ele para de respirar, ele tem pouquíssimo tempo para que o coração se mantenha funcionando. Então, pelo menos nos 3 primeiros minutos, se eu não resolver o problema da respiração dele, daqui a pouco o seu coração vai parar. Então, tem que tomar algumas medidas de segurança. Medidas estas que eu gostaria de demonstrar agora nesse instante, quando alguém estiver sofrendo um engasgo. Certo? Vou chamar aqui o Arthur. Vem aqui, Arthur. Vamos ao Arthur de cobaia para estar ajudando a gente. Nós temos aí um voluntário, certo? Que participará conosco. Vem aqui, Arthur, por favor. É comum procedimento, quando alguém está se engasgando, que ele leve a mão ao pescoço, certo? Quando ele leva a mão ao pescoço, ele vai tossir. E ele tossir. Você vai incentivar o paciente a tossir. Sempre vai incentivar. Se ele estiver tossindo, você tussa. Vai incentivar ele a tossir. Fica à vontade. Pode tossir. Encena, vai. Bota o celular do ator. Você vai incentivar. Enquanto ele estiver tossindo, deixe-o tossir. Incentivando a tossir. Porque ele vai fazer com que os movimentos sejam contrários, lançando para fora aquilo que está obstruindo as suas vias aéreas. Desta forma, se ele, agora nesse instante, quando eu abordo o paciente, quando eu converso com ele, que ele não me dá resposta, que ele não me dá a condição de responder aquilo que eu estou perguntando, eu já vou fazer uma manobra chamada manobra de compressão abdominal. O termo técnico seria manobra de Heimlich, mas vamos para o termo técnico. Deixa o termo técnico de lado. Essa manobra eu vou me posicionar por trás do paciente, certo? Onde eu não vou perder o contato com ele. Enquanto isso, ele ainda está tossindo. Está tossindo. Aí parou de tossir aqui, ó, entre a cicatriz umbilical e a mais conhecida como boca do estômago, né? Na realidade, apêndice xifoide, será pressionado na região. E essa pressão será feita para dentro e para cima simultaneamente. Só que isso é muito rápido, não dá para eu dizer para o paciente que eu vou fazer esse procedimento. Eu cheguei, me posicionei por trás do paciente, encontrei o umbigo entre o umbigo e a divisão do tórax aqui e já pressiono para dentro e para cima. E esse é feito um procedimento
brusco, certo? Ele vai ser pressionado, ó, para dentro e para cima simultaneamente. Impulsionando que ele volte. Impulsionando o diafragma para cima, que impulsiona o pulmão, que aí lança a substância que está obstruindo as vias aéreas. Se esse, por um acaso, já parou a obstrução das vias aéreas, nesse instante, ele vai voltar a respirar. Se mesmo assim ele não respirar, agora ele vai tender a desmaiar e vai cair. E aí onde entra o próximo passo, que vai ser as reanimações cardiopulmonares. Certo, Okay? ótimo. Então, obrigada, Arthur. Então, esse é o primeiro passo. A pessoa está lá, ela está engasgada, porque, né, teoricamente, o alimento ele vai descer. Então, quando engasga é porque ele está parado aqui. Tem uma coisa que eu acho muito importante, se eu esclarecer o pessoal de casa, a gente estava conversando isso antes nos bastidores, e é uma coisa que é muito comum, que é sempre que alguém tá, todo mundo tem aquela receita e fala, vai, levanta o braço, toma água, come isso, come aquilo. Vamos deixar claro para o pessoal de casa que isso não é um procedimento interessante de ser feito, não é verdade? Muito bem. Observe, quando normalmente as pessoas se engasgam, há sempre alguém que diga assim, levante os braços, a mãe, a tia, a avó diz assim, sopra na muleira da criança, sopra no ouvido. Não funciona. Isso não funciona. Por quê? Porque o que ele precisa é que sejam restabelecida a respiração. Se eu soprar no ouvido, não vai para a respiração. Se eu soprar na cabeça, não vai para a respiração. Quando eu levanto os braços também, não vai fazer o efeito. Eu tenho que realmente fazer a pressão abdominal. Se for um bebezinho, se for um bebê de colo, você pode também fazer o seguinte, colocar o bebezinho na barriga, no seu braço, com a boquinha para baixo e umas pancadinhas nas costas dele. São medidas chamadas medidas de tapotagens, onde o bebê vai estar com a cabeça mais baixa e você vai, literalmente, com a mão feito concha, bater nas costas do bebê para baixo, incentivando que o alimento seja colocado para fora. Que, inclusive, ele pode se engasgar com o próprio leite da mãe, da mama. Pode se engasgar com água, pode se engasgar com líquido, qualquer coisa. Eu tenho que estar atento para isso. Nos 3 primeiros minutos, se eu não resolver o problema da sua parada, do seu engasgo, ele vai ter uma parada respiratória e daqui a pouco o coração vai parar. Essa questão dos 3 minutos, ele estava até me explicando antes, que o corpo ele tem meio que uma reserva, não é verdade? Que são justamente esses 3 minutos, que por isso é tão importante que você tenha essa noção, ou melhor, que você saiba como fazer esse socorro. Porque o tempo que você leva para chamar alguém ou para esperar uma emergência chegar, pode ser, infelizmente, o tempo que aquela pessoa venha a falecer. Então, é muito importante você estar sempre prestando atenção nessas dicas, não é verdade, Cabo Moreira? Um outro fator que eu não posso esquecer é de sempre pedir ajuda nesse primeiro momento. Quando eu digo pedir ajuda, se eu estiver acompanhado de alguém, ou mesmo que eu esteja só, eu já tenho que pedir ajuda. Porque se eu passar muito tempo para pedir essa ajuda, a ajuda não vai chegar. Quanto mais tempo demora, eu pedir, muito mais tempo, é claro, vai demorar que essa ajuda chegue. Então é preciso que eu esteja atento a isto. Constatei a parada respiratória do paciente, eu já vou iniciar um procedimento. Faço uma ligação, peço ajuda. Ligo 92, ligo 93, ligo para o diretor, eu peço ajuda de alguém e volto para o paciente e já continuo o procedimento. É verdade. E a gente trouxe aqui para demonstrar, a gente tem um boneco popularmente já conhecido como massagem cardíaca. Só que esse termo, o Cabo Moreira estava me explicando que esse termo já não é tão usado. Ele vai mostrar para a gente como se faz e vai explicar direitinho. O termo massagem cardíaca ele foi substituído por compressões torácicas para evitar que quando alguém estivesse tendo infarto, quando alguém estivesse tendo uma parada cardíaca, alguém chegasse e massageasse literalmente o tórax do paciente. Quando o procedimento você chega para o paciente, faz a abordagem, o que foi que houve, o que aconteceu, posso te ajudar? Você se identifica para dar confiança ao fato. Proteção na cabeça do paciente, verifica pulso. Quando eu verifico o pulso, eu sei se o coração dele está ou não funcionando. Me aproximo do paciente, abrindo a boca do paciente, para ver, ouvir e sentir a respiração. Se houver uma prótese, eu retiro. Se houver um engasgo, alguma coisa desse tipo, eu retiro. E aí, dessa forma, quando eu me aproximo do paciente e verifico o pulso, verifico a respiração, vejo se há ou não expansão torácica. Não tem respiração, não tem pulso, já inicia as compressões torácicas.
com o paciente deitado numa superfície plana, rígida, de preferência no chão. Na linha dos mamilos, com os braços retesados, eu vou fazer as compressões torácicas. E daí então serão 100 compressões diretas, ininterruptas, sobre o tórax do paciente. Essas compressões, quando eu fizer assim, ela vai comprimir o tórax do paciente contra a coluna do paciente, fazendo com que a oração dele receba os movimentos. Fazendo esse procedimento, a respiração estará sendo mecanicamente estimulada através desse movimento. Se eu não fizer isto, meu paciente certamente vai morrer. Então, é muito importante estar atento. Então, é em média 100. São 100 compressões por minuto. Mas no caso dele voltar antes, então para. Se por um acaso você estiver fazendo o procedimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no meio do caminho você perceber que o paciente reagiu, você de imediato para. Verifica novamente a pulsação, verifica a respiração. Tem respiração, tem pulsação, meu paciente está vivo. Agora eu vou ter que conduzir esse paciente para o hospital. Eu não posso deixar de estar atento que isso pode voltar a acontecer novamente. É muito importante lembrar que isso pode acontecer por choque elétrico, pode acontecer por afogamento, pode acontecer por engasgo, pode acontecer por infarto agudo do miocárdio, pode acontecer por inúmeras causas. Então, sempre que alguém se engasga, vai parar a respiração, depois a pulsação. Se alguém tiver um infarto agudo do miocárdio, vai parar o coração e aí vou precisar fazer essa manobra. Se foi um afogamento, ele vai ter problemas respiratórios, porque ingeriu água, vai parar a respiração, vai parar a pulsação. Se for um choque elétrico, semelhante. Então, todos os procedimentos que possam acontecer, ele vai culminar nisso. Eu tenho que fazer as compressões torácicas, restabelecendo a pulsação, restabelecendo a respiração do paciente. Se eu não fizer isto, certamente meu paciente poderá entrar em estado de óbito. Então, essa compressão torácica ou massagem cardíaca, como é popularmente conhecida, ela é muito importante porque é o primeiro cuidado para vários acontecimentos, como o senhor falou agora, né? Com certeza. Então, você de casa tem que estar sempre atento com essa questão. Tem algum curso, Cabo Moreira, que você possa fazer para estar mais ciente de como faz direitinho? Tem. Nós temos, junto ao Corpo de Bombeiros, algumas atividades que são realizadas junto à corporação, que através da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros poderá ser informado os locais que possam estar recebendo alunos para serem treinados. De sorte que, se você é treinado, você poderá salvar uma vida, independentemente de onde você esteja. Você pode estar em casa, no trabalho, com os amigos, num passeio, e você pode precisar de primeiros socorros. Primeiros socorros, ela vai servir em todos os lugares. Se eu tiver um conhecimento deste, vidas poderão ser salvas. É verdade, isso é muito interessante. Então, Cabo Moreira, obrigada pela sua participação, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas. Tenho certeza que o pessoal de casa já ficou mais ciente de como fazer. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Bom dia. E para você de casa que estava assistindo aí, mas que quer saber mais, você pode também estar procurando um curso no Corpo de Bombeiros mesmo. Próximo bloco, terei Madalena Matos. Sabe o que ela vai estar falando? Toda segunda-feira ela traz um assunto interessante, mas dessa vez ela está falando de como ingressar no mercado de trabalho, ou até mesmo como se manter nele. Então você que tem aquele filho que está procurando emprego e ainda não conseguiu, ou então você tem aquela filha que está insatisfeita no emprego que está e quer ir para outro, vai lá, chama ela rapidinho que eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu estou de volta com Madalena Matos. Estamos de volta e agora vamos falar de um assunto muito importante. Quadro Atitudes está no ar. O assunto importante que eu estava falando é sobre mercado de trabalho. Estamos aqui com a querida Madalena Matos. Madalena, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Sempre é um prazer estar aqui na segunda-feira, né? Eu trabalhei a semana passada muito, um bocado, e eu tenho que agradecer muita gente, né, que participou, por exemplo, as organizações Paulo Rocha, muito obrigado, foi assim incrível, pessoal, a receptividade deles. Muito obrigado a todo o pessoal que me recebeu da organização Paulo Rocha. E também eu quero avisar vocês, da Jacris, que eu estou chegando aí para a gente participar da nossa convenção.
Né? E também lembrar o pessoal da pós-graduação, que eu vou dar uma pós-graduação de gestão de finanças sábado. Nós vamos abrir a 3ª turma lá na Facete. Quero agradecer. Boa. Ai, bom demais. Agora, a gente voltando para a história do mercado, Carla. Como tá? Assim... Só um instantinho antes, ó. Você chamou toda a família, aquele filho que está precisando de emprego, então pega o papel e caneta e anota, porque o assunto de hoje está ótimo. Dá para você pegar várias dicas. Mercado de trabalho. Exatamente. Às vezes, assim, a gente pensa que a gente vê muita gente reclamando, eu não consegui emprego, o emprego não está fácil. E o pessoal gosta muito de reclamar. Mas aí eu pergunto, e você está cuidando da sua profissão? Você está cuidando desse profissional? O que você está investindo nesse profissional? Mas eu não tenho dinheiro. Sim, beleza. E os cursos gratuitos que estão acontecendo? E os cursos de idiomas que estão oferecendo gratuito? Né? E esses cursos que tem, que a gente diz assim, é gratuito, mas a gente sabe que tem alguém pagando. Mas é importante que você participe. Tira um horáriozinho, faz um investimento. Eu digo, gente, às vezes, muita gente assim, você chegou onde você quis, Madalena? Eu disse, ainda não. Mas quem me conhece há muito tempo atrás sabe de situações, por exemplo, que eu queria fazer o curso, eu não tinha condição, e de eu pegar e dizer quem é que está organizando, eu ia buscar a pessoa que estava organizando e me oferecer para trabalhar de graça. Então existe muito essa coisa de você investir em você. Tudo bem, a empresa é muito bom que a empresa veja e faça e invista no seu funcionário, mas que o funcionário, o colaborador também pense em investir nele mesmo. É verdade, e até também para quem ainda nem está no mercado de trabalho. O que a gente vê bastante é que tem emprego e o que está faltando é gente qualificada para determinada vaga, porque o pessoal às vezes não investe em si mesmo. E outra coisa também, Carla, que eu digo sempre, gente, não vá para seleções, não vá para entrevista de trabalho, ou então não entre em algum local, em algum ambiente leigo. Nós temos hoje em dia como conhecer as empresas. Mas acontece que eu não tenho um computador em casa, mas tem um em 50. É possível pagar a Lan House. Exatamente. Então vai lá na Lan House, abre o site da empresa, então coloca no Google o nome da empresa e aí veja qual é o objetivo da empresa, quais são os valores da empresa, né? Qual é a missão da empresa, será que bate com o meu? Eu digo sempre, para você ter cuidado com a questão, assim, por exemplo, a questão da religião também, que é uma coisa que é importante. A empresa, ela é, vamos dizer, batista, ou a empresa, ela é de uma religião, mas se você olhar bem pelo site dela, você vê se ela é mais, assim, vamos dizer, forte, a questão da religião. E se você é de outra religião, que, vamos dizer, bate de frente com essa daí, você não pode se candidatar para uma empresa dessa. Vai acabar conseguindo a vaga, mas depois não vai se dar tão bem no emprego, né? Outra coisa, o pessoal às vezes também, quem já está nas empresas, às vezes fala assim, não, aí fica às vezes soltando uma insatisfação ou reclamando. Eu digo sempre, gente, está insatisfeito na empresa? Faça bem a você e à empresa, pede para sair. E aí dá espaço para quem está. E eu digo sempre, olha, que querendo a sua vaga, tá assim, ó. Então reflita sobre isso. Se você está insatisfeito no seu trabalho, veja qual é o percentual de insatisfação. Será que não dá para diminuir essa insatisfação? Analise um pouco. Vamos lá. Eu tive uma pergunta, Carla, sobre a questão para contratar. O pessoal está contratando mais homem ou mais mulher? Né? Muito fazem essas perguntas, quem está entrando no mercado. Eu penso o seguinte, sempre a gente sabe que existe essa história do preconceito com a mulher, principalmente na idade fértil. Né, que é a questão de você pode engravidar e você vai ficar os 4 meses ou 6 meses fora. Mas isso aí, gente, não diminui de forma nenhuma se você, mulher, tem o seu potencial. Eu digo sempre assim, não tem essa história de, quer ver, um processo seletivo que eu passei. Eu peguei meu currículo, entreguei, e aí quando ele foi lendo, ele deu um grito. Casada? Né? Aí eu peguei na mesma hora, com o equilíbrio que eu estava, eu disse assim, eu não sabia que o Estado Civil me disse a capacidade de alguém. Aí ele disse assim, eu gostei do seu posicionamento. Quer dizer, já foi ponto positivo para mim. Então, se você vê um obstáculo ou uma barreira, a gente tem que superar essa barreira. Mas como? Confiando em você mesmo. É muito importante você conhecer o seu potencial. E quando você conhece o seu potencial, você tem mais segurança, você passa mais segurança. Né? Outra coisa também é... Diga, não, Madalena, eu vi que você tinha separado algumas dicas meio para quem vai para a entrevista. Isso. Então, acho que é interessante a gente falar para o pessoal de casa, porque com certeza tem aquela pessoa lá que ainda não tem emprego. E aí, o que eu faço? A questão do perfume, a roupa, o jeans, como é que eu posso fazer? Isso, pronto. Isso é muito importante para o pessoal de casa. Então, vamos lá. Cuidado, a primeira coisa, gente, é cuidado com os excessos.
Eu digo o excesso do desodorante, o excesso do perfume. Perfume não se retoca. Muita gente acha que já colocou o perfume assim que acaba de tomar banho, colocou o perfume. Aí você vai saindo e coloca de novo. Ou então fez algum movimento, transpirou e você coloca perfume. Perfume não se retoca porque ele já fica com outro odor. Ele fica muito mais forte. Então, cuidado com o perfume, cuidado com a calça jeans. Realmente, o jeans, gente, ele fica uma coisa mais informal. E se você vai, dependendo do que você viu no site da empresa, você sabe com que roupa você deve ir. Cuidado com o tênis. A gente sabe até, inclusive, os meninos devem saber que é mais barato uma camisa de botão, de tecido, do que uma de malha. A de malha geralmente é mais cara. E a de malha, ela fica mais informal e não formal. Outra coisa, passar a blusa, a questão das meninas, no caso, cuidado com a transparência, cuidado com o decote, cuidado com a calça comprida, principalmente, que a gente vê demais, muito acochada, marcando o seu corpo. Ali na empresa, você não tem que seduzir. Você não tem que seduzir, você tem que encantar o cliente, perfeito. Mas você não tem que seduzir ninguém. Então, cuidado, principalmente as meninas, com a maquiagem, com o batom fala demais, gente. Aquele batom vermelho muito bonito, que está até a propaganda, né? As tendências, o batom vermelho, você tem que saber a hora e o local que você vai usar. Né? Outra coisa também... A aparência conta muito, né? Porque, querendo ou não, com aquela roupa que você vestiu, aquela maquiagem que você está usando, você está dizendo muito de si. E principalmente, se você tocou num ponto que eu acho muito importante, essa questão das mulheres quererem ir para a entrevista muito bonita. Claro que você tem que estar com aquela aparência legal, mas você tem que tomar cuidado para não ficar meio vulgar. Parecer essa questão de estar querendo seduzir. Isso. E outra coisa, vulgar para sedução é bem pertinho. É verdade. Então tem que ter o cuidado do detalhe, da roupa que você vai usar. Por isso é que eu digo, olhe o site da empresa antes de ir para a entrevista. Que dá para você tirar alguma coisa, né? Outra coisa, o conhecimento da empresa é muito importante quando você vai se candidatar. Conhecer a empresa, a missão da empresa, o objetivo da empresa. Se você tiver acesso a quem trabalha na empresa para perguntar como é que não é, isso é muito importante. Outra, qual a postura adequada para o homem e para a mulher no momento da entrevista? Não existe receita. Eu acho que depende muito da questão de você, eu digo sempre, uma alimentação, você vai para uma entrevista. A alimentação do dia é importante. Não vá para a entrevista que o pessoal vai muito com o estômago vazio. E fica aquela sensação horrível de quando você está falando também fica ruim. Então tome aquele cafezinho básico e vá para a entrevista. Outra coisa, quem conhece melhor você do que você mesmo? Então você vai para a entrevista, então você se conhece. E que seja a coisa mais importante que os RHs pedem muito, Carla, é a transparência. Fale a verdade. Né? Deixa a ansiedade em casa, durma legal, muito importante, né? Antes até do café, a dormida da noite anterior à entrevista, que o pessoal fica muito tenso. Então é importante que você durma, que você acorde bem, tome o café e se sinta seguro. Nada melhor do que você mesmo para lhe conhecer e para colocar isso aí. Porque você está com aquela imagem toda, então tem que ter toda uma segurança também para dizer, eu sou bom nisso, vou fazer bem para a sua empresa. Se você não acredita em si, se você não tem aquela segurança de dizer eu posso e eu sou capaz, ninguém vai acreditar nesse potencial. Você tem que passar essa credibilidade. Você é que tem que passar essa coisa de pode confiar em mim que eu dou conta do recado. É verdade. Entendeu? Outra coisa, cuidado com muita gente que fala assim, eu sou isso, eu faço aquilo. A gente já tem que se colocar como se a gente estivesse na empresa. Eu ainda digo mais, se você vai para uma entrevista de trabalho, vá como se fosse seu primeiro dia de trabalho. Que aí você se sente até mais seguro. E é importante. Agora, você que já está no seu trabalho, eu vejo muita gente reclamando das empresas, né? Observem bem, gente, foi você que escolheu aquele trabalho, foi você que se colocou, se candidatou. A empresa estava à procura, mas ela contratou uma empresa para fazer esse processo seletivo e você se candidatou. Então, analise bem o que você está fazendo. Eu digo muito que é muito importante, Carla, a gente se comprometer com as empresas que a gente trabalha. Quando eu digo uma coisa assim, eu faço até uma troca que eu digo assim, quando você está na empresa, eu sou a empresa. Quando eu estou na empresa, eu sou a empresa. Então, quando você está em qualquer empresa que você estiver, você tem que estar 100% a empresa. Se você não tiver 100% a empresa, gente, tá assim de gente querendo a sua vaga. E aí você tem que buscar outra.
É que nem a gente estava conversando, a insatisfação no trabalho, ela acaba minando o seu astral, minando todo o ambiente de trabalho, o que acaba ficando ruim para você. Você não se sente bem, você chega do trabalho, você chega em casa do trabalho e tá com aquele fardo. Parece que você não vai querer nunca mais voltar lá, é complicado. Então, o interessante é que você tente sempre se sentir bem na empresa, né? Com certeza. E outra coisa, eu digo assim, analise os pós e os contras, os benefícios, quer dizer, muita coisa que as pessoas às vezes acham que o benefício não faz parte do salário, faz parte do salário. Você pode observar, e nós do Ceará estamos até de parabéns com a questão do GPTW, as melhores empresas para trabalhar, nós estamos em primeiro lugar no Brasil. O Ceará está em primeiro lugar no Brasil das empresas procurando entrar nessa premiação, que é o GPTW, que é Great Place to Work. Né? Então, é muito importante a gente saber disso. Então, você buscar a empresa. Eu queria, viu, Carla, aqui, que a gente já está encerrando, mas essa segunda-feira foi tão rápido. Eu queria mandar um beijo para a dona Regina, que é a mãe da Claudiane, da Marquise. Dona Regina, ó, muito obrigada pela sua audiência. Ela assiste todo dia, aliás, mas na segunda-feira. Um beijo para a senhora também, dona Regina. Dona Josileuda, olha, muito obrigada pela sua audiência. Um beijo grande. E a dona Angélica, que é a minha mãe, que toda vida que eu mando para as mães, eu me lembro de mandar um beijo, mãezinha. Tudo de bom para a senhora. Beijo, dona Angélica, para a senhora e para minha mãe também, que todo dia está achando beijo, mãe, também. Madalena, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que o pessoal de casa ficou bem esclarecido. E eu quero, assim, tirar alguma dúvida, coloca madalenamatos@gmail.com. Toda vida a gente coloca aqui. Então, manda um currículo, ou então eu já te recebi também tirar uma dúvida, é só mandar madalenamatos@gmail.com. Ótimo. Então, você que assistiu a nossa entrevista aqui, tá com aquela dúvida ainda em relação de como se portar, manda um e-mail para a Madalena. Ou você que está no mercado de trabalho, está insatisfeito, está querendo conversar um pouquinho com ela, manda um e-mail também, que ela vai tirar todas essas dúvidas, tenho certeza. Madalena, obrigada. Tenha um bom dia, uma ótima semana. Para nós todos. Obrigada. E para você de casa, infelizmente, o Matina está chegando ao fim. Para mim foi um enorme prazer poder passar esse tempinho da manhã com você. Obrigada por ter me recebido na sua casa, por ter tido paciência comigo, ter me aguentado toda essa manhã. Eu queria agradecer também a Sônia Mesquita, que está sempre preocupada em ajeitar meu visual. Ruama Collection, que é quem me veste, está sempre preocupada em me deixar arrumadinha aqui. E a você um bom dia e uma ótima semana. Amanhã, a partir das 8h30, estou de volta.